Oi, gurias! Eu sou a Angie, do blog Mãe de Guri, e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre as desvantagens de morar numa cidade do interior. No último vídeo, não sei se vocês viram, se vocês não viram, voltem lá e assistam, tá bom? Eu falei sobre os benefícios de morar numa cidade do interior. Então hoje, como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. Hoje eu vim aqui pra falar das desvantagens, das coisas ruins de quem mora numa cidade do interior. Eu moro em Timbé do Sul, uma cidade que fica no sul de Santa Catarina, que tem em torno de 5.300 habitantes. Sim, é uma cidade muito pequena. Fica em torno de 3 horas de Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, e também 3 horas de Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina. Para mim, a principal desvantagem de morar numa cidade do interior é a falta de oportunidade. Como assim a falta de oportunidade, né, gurias? Principalmente de trabalho e emprego para quem procura uma área bem específica. Por exemplo, eu sou educadora física, eu trabalho em casa, tenho meus outros trabalhos, né? Porém, se eu viesse pra cá com o intuito de ter um emprego na área da educação física, seria uma coisa bem difícil pra mim. Por quê? Porque é uma cidade pequena, que tem uma academia, e normalmente é o dono da academia ou alguém de extrema confiança do dono, e é bem difícil da gente chegar nova, sem ninguém nos conhecer, a gente conseguir um trabalho, né? É bem difícil de alguém nos indicar pra trabalhar ali, então... Mesma coisa seria em outras áreas, para quem é fisioterapeuta, para quem é médico, para quem é engenheiro, é muito difícil de chegar sem um emprego. Então a minha dica seria, ou então ir para uma cidade que já conseguiu um emprego, né? Tomar um chimarrão aqui. Ou então quem tem a possibilidade de abrir algum negócio. Se alguém viesse para cá e abrisse uma academia, eu acho que seria uma coisa bem legal, então seria realmente uma oportunidade, porque aqui só tem uma, então não tem concorrência, né? E eu acredito muito que a cidade está precisando de mais uma academia, mas então assim, em algumas áreas, né, é mais interessante abrir um negócio do que chegar e achar que vai conseguir um emprego na sua área, né? Aqui a gente até vê algumas opções, algumas possibilidades de trabalho, mas é uma coisa bem rara, eu confesso que eu nunca, né, é muito eventualmente eu vejo, que é assim, estão precisando de um auxiliar de cozinha no restaurante, ou então estão precisando de algum caixa no supermercado, mas como os negócios, eles são muito familiares, normalmente toda a família trabalha naquele negócio, então é muito difícil de ter uma vaga para mais alguém, porque a cidade é muito pequena, não precisa de tanta gente. Então, gurias, a minha dica seria isso. Mudar para uma cidade que ou tu já tem emprego, já tem uma oportunidade de emprego, né? Tem uma indústria, tem uma fábrica, de repente tu já sabe que já fez uma entrevista, já conseguiu uma vaga naquela empresa. Ou então para abrir um negócio, que é uma boa oportunidade, muitas vezes realmente precisa, sabe? Aqui na minha cidade poderia ter muitas coisas que não tem, por exemplo, o sushi, que eu acho que é uma coisa, eu sinto bastante falta, não tem aqui. Então assim, tem bastante oportunidade, mas mais para quem quer empreender, para quem quer abrir um negócio, para quem puder empreender, enfim, eu acredito isso. Então a falta de oportunidade é uma desvantagem de quem mora no interior. Para mim a outra desvantagem de morar no interior é o transporte, né? O transporte público, enfim, qualquer tipo de transporte. O que acontece? Tem ônibus que leva os estudantes para faculdades, né? Porque não tem faculdade aqui, então tem faculdade em Araranguá, em Criciúma. Devem ter Tubarão também, né, em outros lugares, mas assim, as cidades mais próximas são Araranguá e Criciúma. E então esse ônibus escolar leva os estudantes pra lá. Só que não tem ônibus interno, sabe, que ande dentro da cidade, enfim, não tem nenhum aplicativo que te leve de carro pra algum lugar que tu precisa. Então, assim, quem não dirige, como é o meu caso, ou quem não tem carro, fica um pouco complicado, né? Então, assim, os dias que meu marido não tá em casa, se eu tiver que buscar os guris na escola ou levar eles na escola, eu preciso de ajuda de alguém que possa me levar, né, me buscar. E porque realmente a gente tem que contar com a ajuda mesmo das pessoas, porque o transporte não existe. Claro que os guris poderiam voltar de transporte da escola, mas o Santi eu ainda não tenho coragem de deixar ele voltar de ônibus, né, e muito menos os guris com ele no ônibus escolar. Então, assim, é bem complicado, né, essa questão do transporte. Mas para quem tem carro é bem tranquilo, porque não existe trânsito, né? Mas, então, assim, é mais para quem não tem carro ou não dirige, né? Porque às vezes eu faço bastante coisa de bicicleta, só que com os guris eu não consigo fazer, não consigo andar de bicicleta com os 3, né? Eu consigo com 1, né? Ou até com 2, mas com 3 é impossível. Então, essa questão do transporte, para mim, é uma desvantagem para quem mora no interior.
Outra coisa também que eu vejo como uma desvantagem para quem mora aqui numa cidade do interior é o lazer, né? Porque não existe o lazer, muito menos para criança, né? Acredito que para jovem também não existe, assim. Não tem muitos restaurantes, são pouquíssimos que tem, assim, restaurante para te sair, para jantar com a família. Não tem nenhum restaurante com espaço kids. Então, quem tem filho sabe como é muito complicado. A gente acaba, às vezes, optando mais por deixar jogar celular, né? Porque é o único jeito de que a criança realmente fique ali, não durma ou não fique irritado, né? Às vezes esperando a comida, enfim. E realmente é complicado, sabe? Quem mora em cidade grande sabe como é bom ter um restaurante com espaço kids, com uma recreacionista que às vezes cuida ali das crianças, faz pinturinha e distrai as crianças, né? E não tendo essa opção de espaço kids, a gente acaba saindo bem menos, né, com o filho. Então, na nossa cidade também não tem rodízio de pizza, a gente costuma ir numa cidade próxima, eventualmente, quando a gente tá com vontade de comer pizza. E o que acontece? A gente vai pra lá, só que como a cidade é um pouquinho longe da nossa casa, os guris normalmente dormem no caminho. Então, nem isso a gente tem feito mais, porque não tem como, né? Os guris dormem e a gente acaba nem curtindo muito, porque é difícil, né, acomodar 2 ou 3 dormindo no restaurante. Então a gente tem evitado até isso. Essa questão de lazer, assim, não tem show, não tem cinema, não tem teatro. Na nossa cidade também não tem nem pracinha, gurias. A pracinha que tem, a única, é da escola. Então na cidade não tem uma praça que a gente possa ir, os guris brincam e a gente fica tomando chimarrão, sabe? Então é bem complicada essa questão de lazer. Às vezes a gente acaba gastando mais combustível porque no final de semana a gente acaba saindo, né, para cidades próximas para se distrair, enfim, ou num shopping ou numa pracinha numa cidade do lado. E essa questão então de lazer tem que pensar bastante. Tem gente que é bem acostumada a fazer a jantar sempre fora, almoçar fora no final de semana. E é uma coisa que normalmente no interior não consegue fazer, o pessoal almoça bastante em casa. A quarta desvantagem para mim, gurias, é a falta de profissional especializado, profissional específico, digamos. Como assim, gurias? Vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Não sei se vocês lembram, mas o Caetano ele tem uma troca na fala e por sugestão da escola e nossa sugestão também, né? Ele começou a fazer fonoaudióloga na prefeitura, um atendimento uma vez por semana, meia hora. Depois em casa a gente fazia algumas atividades com ele também. Só que essa fonoaudióloga, ela passou num outro concurso e saiu da prefeitura. E desde então, já faz uns 2 meses, ele tá sem fonoaudióloga, né? Aqui na nossa cidade não existe fonoaudióloga e na cidade mais próxima que tem aqui também tem a fono, o problema é que não tem horário. Então a gente tá fazendo os exercícios com ele em casa, mas a gente não conseguiu o profissional que a gente gostaria, né? E aconteceu a mesma coisa quando eu tava procurando um psiquiatra naquela época, no começo do ano, que eu tive uma crise de ansiedade bem forte. Não consegui aqui na minha cidade, fui conseguir por indicação também, muito bom, que eu adoro, mas uma cidade que fica 1 hora mais ou menos aqui da minha cidade. Então, quando a gente quer uma coisa muito específica, às vezes até assim, yoga não tem aqui na cidade, né? Tem coisas bem específicas, é mais difícil de encontrar, porque normalmente não tem profissional, né? Não tem profissional para te atender, assim, é bem complicado. Então, essa questão também tem que pensar, né? Vamos supor que a pessoa gosta de fazer yoga todos os dias, gostaria, né, que tivesse uma aula de yoga, ou então a pessoa vai fazer né, pela internet, de repente alguma coisa online, porque não tem aqui, sabe? Quando precisar também de alguma coisa mais específica, uma fonoaudióloga, dependendo do que for, não vai encontrar aqui também, então vai ter que procurar nas cidades próximas. E isso é bem comum. E a quinta desvantagem de morar no interior, eu acho que se eu não falasse sobre isso, o pessoal do interior ia vir aqui comentar, dizer que tinha que falar sobre isso, que é a privacidade. Então, o que acontece, gurias? Quando a gente mora numa cidade do interior, né, acaba que não tem muita privacidade, né? Todo mundo comenta da vida de todo mundo. Eu mesma já recebi uns recados, uns comentários de alguém que falou pra alguém, e aí esse alguém me falou, mas acaba nem lembra de quem que falou que me viu por aí, ou então que falou que eu emagreci, ou então falou que eu tava andando de bicicleta com os guris, não sei aonde. Então, assim, até hoje eu não recebi nem nada ruim, né? Nada negativo, pelo menos não chegou nos meus ouvidos, né? Mas é comum as pessoas comentarem da vida dos outros, é comum, tem gente que sabe da vida de todo mundo na cidade, que tu quer saber uma coisa, tu vai lá e pergunta pra tal pessoa que ela sabe de tudo.
E é uma coisa bem comum. Então, quem não gosta muito disso, quem se incomoda com isso, talvez poderia se incomodar, né? Porque no interior normalmente acontece. Mas pra mim não chega a ser uma desvantagem, porque eu realmente não uma coisa que me incomode, né? Claro que eu nunca recebi nenhum comentário ruim também pra falar, mas eu acredito muito que a gente deve relevar algumas coisas, né, gurias? E às vezes é isso, às vezes as pessoas comentam e nem é por mal, sabe? É só por comentar mesmo e que é tão natural, né? Que já passa de geração para geração, sentar na frente da calçada, na frente de casa, tomar um mate, conversar, né? Daí passou alguém, daí comenta alguma coisa da vida daquela pessoa. E acontece muito isso. Mas assim, né? Então, o que esse vídeo, né, pode ajudar vocês? Vocês verem lá o vídeo dos benefícios, colocarem na balança os benefícios, né, as vantagens e as desvantagens de morar e ver se tem a ver realmente com a vida de vocês, que vocês querem levar ou que vocês levam, porque a gente mudou de vida completamente, gurias. Não era nem um pouco parecida com a vida que a gente levava, então foi bem complicada a adaptação, né, se acostumar com tudo, com os horários, porque eu acho que eu já falei naquele último vídeo, que pra mim não é uma coisa que não é nenhuma desvantagem, nenhuma vantagem, enfim, que no interior tem um horário próprio de comércio, né? Então o mercado aqui fecha às 6h30 e se a gente não comprar até 6h30, não tem mais como comprar, né, gurias? Abre de manhã, mas fecha às 6h30 da tarde. Não tem assim que nem em Porto Alegre, lá no Bourbon, no Zafari, fica aberto até 11 horas, meia-noite, né? Então às vezes a gente lembra lá 9 horas alguma coisa, vai no mercado e tá tudo certo. Aqui, se lembra de alguma coisa à tarde, só anotar pra lembrar de comprar no dia seguinte, porque não, né, as pessoas fecham super cedo, 6h30 tá tudo fechado. Então é isso, gurias, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Prometo que eu vim aqui gravar mais vídeos. Se vocês tiverem sugestões, já deixem aqui nos comentários as sugestões e comentem aqui qual é a desvantagem pra vocês, qual que é a pior. Qual que vocês, isso eu não sei se eu conseguiria lidar, tá bom? Quem é do interior também pode comentar outras desvantagens, se vocês tiverem aí pra falar. Sobre morar no interior, né? Então é isso, gurias. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!